Se você já terminou o mestrado e gostaria de continuar estudando, aqui no Brasil você normalmente passa por um doutorado. Agora, se você está nesse mesmo estágio de estudos na Europa ou nos Estados Unidos, você parte para um PhD. Você já deve ter se deparado com essa sigla, mas afinal, o que ela significa? Vem comigo que hoje você vai entender essa diferença. Para começar, vale entender o que a sigla PhD significa. Ela é uma abreviação que significa doutor de filosofia. Agora, mesmo que você seja formado em uma área que não tem nada a ver com filosofia, ela é mesmo assim utilizada. Isso porque a expressão é utilizada no seu sentido original, que vem do grego antigo e significa amor ao conhecimento. Isso posto, o primeiro ponto que precisa ficar claro para você é que existe uma equivalência entre o PhD e o doutorado. Isso significa que, se você tem um doutorado aqui no Brasil, você vai ser reconhecido como um PhD no exterior, e vice-versa. Se você já possui os requisitos para fazer um doutorado aqui no Brasil, você também já possui os requisitos para fazer um programa de PhD no exterior. Mas, curiosamente, os brasileiros chegam ao seu doutorado com um tempo maior de estudos do que estudantes do exterior. Isso porque aqui no nosso país, antes de você fazer um doutorado, você precisa completar uma graduação inteira, que dura em média 4 anos a 5 anos também. E, além disso, também fazer um mestrado, que vai no mínimo aí mais 1 ano e meio. Já na Europa, por exemplo, os alunos começam o seu ensino superior fazendo uma licença, que nada mais é do que a nossa graduação, só que com uma duração média de 3 anos. Depois eles passam para o mestrado também, que tem uma duração média de 2 anos. Ou seja, no resumo da história, os brasileiros chegam ao doutorado tendo estudado já 5 anos e meio a 6 anos, enquanto que os estudantes europeus chegam no mesmo nível com aproximadamente apenas 5 anos de estudo. Agora, existem algumas diferenças entre doutorado e PhD que a gente já pode ter em mente. Por exemplo, no Brasil, o doutorado é associado bastante a uma pessoa que quer seguir carreira acadêmica ou atuar como pesquisador, uma vez que vem logo depois da graduação e do mestrado, salvo raros casos em que a pessoa consegue pular o mestrado. Agora, quando você busca fazer um PhD na Europa, por exemplo, é um programa muito mais voltado para atender às necessidades da sociedade e do mercado de trabalho. Isso acontece porque já em 2011, a Comissão Europeia publicou os 7 princípios do treinamento doutoral inovador. E a partir de então, todos os programas de PhD da Europa passaram a ter que seguir algumas diretrizes para atender essas metas. Por exemplo, o documento recomenda que os programas de PhD sempre tenham contato com oportunidades de pesquisa interdisciplinar, contato com a indústria e também outros setores de emprego. E isso tudo para atender aos objetivos de fomento à inovação, aumento do vínculo entre a academia e o mercado de trabalho e também aumento do índice de empregabilidade dos doutorandos. Outro ponto também importante nos programas de PhD é que você pode esperar que eles tenham um nível de padronização internacional. Na Europa, por exemplo, toda a estrutura do ensino superior é regida pela Declaração de Bolonha de 1999. A ideia da declaração, então, é garantir que todas as graduações, mestrados e PhDs da Europa tenham um conteúdo de nível semelhante. Assim, um pesquisador que termina o seu mestrado na França tem expectativas claras do nível de conteúdo que ele vai enfrentar num PhD na Alemanha, por exemplo. Como o Brasil não faz parte desse tipo de padronização, pode acontecer que um pesquisador que termine o seu mestrado aqui e vá fazer um PhD na Espanha, por exemplo, enfrente algumas diferenças de conteúdo. Ou seja, ele pode rever alguns conteúdos que já tinha visto anteriormente no seu programa de mestrado, assim como ele também pode se deparar com algumas temáticas que ele não tinha visto anteriormente. Mas isso dificilmente vai gerar problemas muito sérios. Então, para resumir, o doutorado e o PhD são programas equivalentes no nível de estudo, mas eles possuem pequenas diferenças no seu propósito. Aqui no Brasil, o doutorado ele sempre é visto como mais conectado à carreira acadêmica, enquanto que no exterior, e especialmente na Europa, como a gente mencionou nesse vídeo, ele é bastante focado e bastante ligado a temáticas que atendam às necessidades da sociedade e do mercado de trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais entre as diferenças e as semelhanças entre um doutorado e um PhD. Se você aprendeu algo nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Eu te vejo logo!